Oi, mulher. Eu vim aqui falar com você hoje. Na verdade, eu vim abrir o meu coração para você. Eu vim te contar coisas profundas que eu tenho certeza que também vai falar com você. Eu vou contar um pouco do que eu vivi nesses últimos tempos e que fizeram toda a diferença na minha vida, para que eu pudesse resgatar dentro de mim a essência da mulher, que me levou de volta a me conectar comigo. E nós estamos sim precisando fazer o caminho de volta para casa. E eu quero te contar isso porque isso está gritando e queimando dentro de mim, e talvez seja o que você precisa hoje. A minha história começou lá em 2020. Bom, eu sou Simone Cruz, eu sou mãe de três crianças, sou casada, sou cristã, tenho uma jornada de crescimento e de fé, de transformação, alinhada com o propósito ao qual Deus tem para a minha vida. E eu quero te contar um pouco disso tudo. E essa história começou mais profundamente lá em 2020, quando a minha terceira filha nasceu, a Ana. E em 2020 nós também vivemos a pandemia. E para mim a maior lição da pandemia foi nos levar de volta para casa. Porque talvez ela não tenha trago tantos problemas, talvez a pandemia só jogou no ventilador aquilo que estava escondido na nossa casa, aquilo que estava escondido dentro de nós, talvez ela nos expôs para nós mesmos. Olha como isso é sério, né? Porque nós pudemos descobrir problemas de relacionamento, nossa dificuldade de se relacionar com os filhos, no casamento, nós descobrimos o quanto as nossas relações estão frágeis. Eu percebi na vida das pessoas, na minha vida, o quanto nós estávamos distraídos com tudo lá fora, tentando preencher todo o nosso tempo com atividade e compromisso para não olharmos para dentro, para não enfrentarmos, não curarmos, não tratarmos o que estava precisando ser tratado dentro de nós e da nossa casa. E então a pandemia trouxe à tona, para mim, o meu caos na minha maternidade. Eu vivi uma maternidade pesada, difícil, sobrecarregada. E engraçado como a gente sofre sozinha. Engraçado como, quando eu comecei a falar sobre isso, muitas mães vivem isso caladas, escondidas. A gente olha nas redes sociais, no Instagram, e se pergunta: só acontece isso comigo? Uma maternidade pesada, uma maternidade difícil, uma maternidade cansativa. Todo mundo se perguntando por que ter filhos, para que tantos filhos? Ter três já é o cúmulo do absurdo. E as frases que eu mais ouvia era: espera, só vai melhorar quando eles crescerem. Ter filho é assim mesmo. E eu comecei a viver aquela turbulência de cansaço, de exaustão emocional, de crise, porque eu me perguntava, é, sabe, o que que eu seria ali? Eu não queria ser só mãe. Eu também queria olhar para a minha carreira profissional. Eu também queria fazer coisas que eu gostava, mas ao mesmo tempo vem a culpa. Ao mesmo tempo que eu estava no trabalho, eu queria estar em casa. Quando eu estava em casa, eu queria estar no trabalho. Uma atmosfera de muito conflito, briga com as crianças, é briga para acordar, briga para dormir, briga para tomar banho, briga para sair do banho. Então eu me senti em pé de guerra dentro da minha casa. Estava cansada, sem ter entendimento nenhum sobre o emocional da criança, sobre como a criança vê tudo, como a criança se sente na nossa casa. Com a chegada da minha terceira filha, meus outros dois filhos começaram a acordar à noite, ter outras alterações de comportamento, a qual eu nem entendia. E, na verdade, a gente trata tudo como mau comportamento, quer corrigir, acaba sendo punitivo, muitas vezes violento emocionalmente com a criança sem saber. Então, eu estava exausta, cansada, e lembro de várias vezes me perguntar: Senhor, o que está acontecendo aqui? Senhor, o que é isso que eu estou vivendo? E eu comecei a me perguntar assim: será que a maternidade é para ser assim? Cada vez mais eu ouço pessoas dizerem que não querem filhos, que ter filhos é difícil, que ter filhos acaba com a nossa vida, que eu não quero parar a minha vida porque os meus filhos vão me atrapalhar. E eu vivi no meio daquela turbulência e eu orava e falava com Deus: Deus, tem alguma coisa errada aqui, tem alguma coisa errada aqui.
E um dia, no meu ápice de cansaço, de exaustão, muitos dias que eu terminava de colocar as crianças dormir tarde, né? Sem saber nada, sem conhecimento algum, eu sentava na porta do quarto deles e chorava, chorava, de tão cansada. E eu pensava assim, amanhã isso vai acontecer de novo. Não é uma coisa que eu suporto hoje e tá bom, amanhã vai acontecer de novo. E então, um pensamento chegou na minha cabeça. Eu pensei assim: ser mãe não é bom. E quando eu identifiquei esse pensamento na minha mente, eu falei: epa, para tudo. Porque, deixa eu te falar uma coisa: os pensamentos vêm e vão na sua mente, eles revelam a fase em que você está vivendo, mas eles não definem você. Cuidado com os seus pensamentos para que eles não façam morada em você. Então, quando eu vi que aquele pensamento chegou à minha mente, porque eu estava vivendo aquela fase, eu parei e disse: como assim ser mãe não é bom? Deus nos daria a capacidade de gerarmos uma vida, de trazermos uma vida para a Terra, de formarmos uma nova geração. Para ser ruim? Como pode isso? Tem alguma coisa errada aqui e eu vou descobrir. Então eu não aceitei aquele pensamento e fui em busca de resposta. E falei: Senhor, me mostra o que está errado. Deus, eu quero saber. Vivi algumas cenas constrangedoras com o meu filho, com os meus filhos, e eu sei que foi o Espírito Santo de Deus que me constrangeu para que eu enxergasse coisas que eu não estava enxergando. E aí, nessa jornada de busca por conhecimento, eu fui mergulhando cada vez mais para entender o cenário que eu estava vivendo com as minhas crianças. Eu não aceitei mais aquelas frases de é assim mesmo, aceita, só vai melhorar quando eles crescerem, ter filhos é assim. Eu comecei a não aceitar mais aquelas falas de que ter filho é difícil mesmo, de que é assim. Como, gente, é assim? Não ter mais casamento, o casamento começa a ficar ruim, não existe mais nem o casal, só existe o pai e a mãe ali naquela família. Uma mulher cada vez mais irritada, nervosa, a gente começa a achar que é culpa do marido, porque ele não faz isso, porque ele não faz aquilo, porque eu fico com a maior parte das responsabilidades, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho. E aí a nossa vida vira uma grande confusão. E não é por causa das crianças. É por causa daquilo que nós temos carregado aqui, ó, dentro de nós e tem a ver com a nossa história, com a nossa jornada, com as nossas dores. E aí eu comecei uma busca por esse conhecimento. Tudo mudou na minha casa. O ambiente emocional da minha casa mudou. Eu comecei a identificar e descobrir que toda aquela alteração comportamental das crianças, aquele clima pesado, aquela casa difícil, era resultado da mãe que eu era. Comecei a rever minhas crenças, ressignificar, comecei a entender o funcionamento do cérebro da criança, como que a criança faz a leitura, como que ela recebe aquilo que a gente está falando. A nossa comunicação é toda errada com a criança. A criança se sente cada vez mais distante desses pais, emocionalmente desconectada. E nessa época eu era uma mãe integral. Foi numa época que eu vim de um encerramento de uma empresa, estava encerrando a empresa, então eu não tinha atividade fora, eu estava mãe integral. E quando eu comecei a estudar, a mergulhar nesse conhecimento, orientada por Deus, perguntando: Deus, o que eu faço agora? Será mesmo que essa vida com os filhos é assim? Será que ter filhos é para ser desse jeito? Senhor, eu não aceito isso. Me mostra, me mostra, me mostra. Se o Senhor tivesse filhos, como que o Senhor faria, Deus? Criança é para ser bênção, é herança do Senhor. Me diz, Deus, me diz. E aí eu comecei a mergulhar, comecei a aplicar tudo que eu estava aprendendo na minha casa e tudo mudou na minha vida. Eu vi o quanto nós geramos esse ambiente. Isso traz alteração comportamental dos nossos filhos e o que mais me chocou foi descobrir que eu estava uma mãe integral e estava emocionalmente desconectada. Existia um distanciamento emocional, uma lacuna gigantesca entre mim e os meus filhos. Porque conexão emocional, ligação de alma, não é só sobre estarmos juntos. Existem coisas que vão além disso.
E não é o seu trabalho que te desconecta das crianças, não é você ter o seu trabalho que desconecta. É aquilo que você faz e as dores que você carrega que desconecta do seu filho. E aí eu mudei o ambiente emocional da minha casa, eu comecei a aplicar ferramentas, a entender as crianças, e aí tudo mudou. E aquilo foi tão profundo para mim, que eu descobri uma maternidade que ninguém ensina. Uma maternidade leve, uma maternidade muito mais prazerosa, uma maternidade que não é um peso na nossa vida. Comecei a entender que filhos não vieram para destruir a nossa vida, nem anular sua carreira profissional, nem acabar com seu casamento. Os filhos não vieram para isso. Isso foi tão profundo para mim que eu decidi que mais mães precisavam viver isso. Mais mães precisavam encontrar essa maternidade mais leve. O mundo precisa de mães assim. As crianças precisam de mães assim. E aí eu comecei a ajudar outras mães, orientar mães sobre os filhos, sobre como lidar com a birra, sobre o sono. Acredite, criança foi feita para dormir, tá? Deus fez as crianças para dormir. Nós estamos bagunçando o ritmo circadiano dela com as luzes, com as telas, com a rotina inadequada, com esse mundo louco dos adultos que a gente tenta inserir a criança, a gente traz a criança para o nosso mundo e quer que ela se dê bem. E, na verdade, elas têm muito mais a nos ensinar. Se nós olharmos para a criança com o olhar de aprendiz, eu sou o seu mestre, não o seu superior. Porque o mestre aprende enquanto ensina. Então, se nós conseguirmos olhar para essa criança e extrair dela tudo aquilo que ela traz na sua essência, que Deus colocou nela, nós aprenderemos muito. Sabe por quê? Porque eu e você, nós estamos desconectados dessa essência e as crianças vêm conectados com essa essência. E é na infância que nós a fazemos se desconectar. Foi na nossa infância que nós nos desconectamos da nossa essência. E então eu decidi ajudar outras famílias. E eu vim nessa jornada ajudando mães, transformando famílias, muitas mães com as vidas transformadas, eu encontro com essa maternidade leve. E quando a gente descobre esse caminho do crescimento, da transformação, da evolução em Deus, Deus é um Deus de movimento, Deus é um Deus de crescimento, Deus é um Deus de constante transformações. E eu continuei evoluindo. E nesses últimos tempos eu vivi processos profundíssimos que eu quero contar para você. E, e aí eu vim fazendo tudo isso de forma a ter muito resultado. Mas chegou um momento que eu falei assim, eu comecei a me permitir sentir algumas coisas. Sabe por quê? Nós aprendemos a não sentir. Nós somos treinados a não sentir porque sentir dói. Porque lá na nossa infância, quando nós éramos crianças, sentir era ruim. Você não pode chorar. Engole esse choro. Não, eu não quero que você fique com ciúmes do seu irmão. Você tá com vergonha? Não, ó, engole essa vergonha aí, não quero não. Não precisa você sentir vergonha. Esse não precisa, não pode, você tem que, não dá. Te ensinou e me ensinou a engolirmos as nossas emoções. A achar que o nosso sentir é ruim. Então, se é ruim, eu não posso sentir. E nós nos desconectamos do sentir. E isso nos levou a um lugar da racionalidade. Eu sempre fui uma pessoa muito racional, lógica. Por quê? Na tentativa de proteger as minhas emoções. E você acha que isso era claro para mim? Claro que não. Eu venho descobrindo isso ao longo dessa caminhada. Então, nós mulheres aprendemos a ser racionais, lógicas e objetivas para nos proteger, para nos defender. Só que isso nos distanciou da nossa essência, porque ser mulher tem a ver com o sentir. Ser mulher tem a ver com uma conexão com o emocional. É você, mulher, que constrói elos de relacionamento dentro de casa, é você que traz ordem. Deus colocou sobre você o dom de construir pessoas.
o dom de construir ambientes. Observe que a mulher chega no ambiente, ela tem o poder de mudar aquele ambiente. Se você está feliz, a sua casa está feliz. Se você está chateada, a sua casa está chateada. Se você está de mau humor, todo mundo vai ficar de mau humor. Sabe, mulher? Mas ao longo dessa jornada, nós fomos impulsionadas a não, a não aceitarmos sermos mulher. Todo o sistema, tudo aquilo que nos impulsiona, nos ensinou a rejeitarmos a essência feminina que existe dentro de nós. Sabe por quê? Nós começamos a acreditar que ser mulher é ruim. Nós começamos a acreditar que ser mulher é difícil. Nós começamos a acreditar que ser mulher não é bom. Nós nos fizeram acreditar que para sermos mulher, nós precisávamos ser igual aos homens. Que para conquistar um valor no mercado de trabalho, naquilo que eu faço, nós precisávamos ser como eles. E ser como eles fez com que nós negássemos a nossa essência de mulher. Porque eu falo isso para as minhas alunas, que ter o mesmo valor não significa sermos iguais. Nós, sim, mulheres, precisamos ter o mesmo valor. Nós precisamos ser dignas de respeito, sermos valorizadas, mas sem sermos iguais. Porque o valor da mulher não está em ela ser como o homem. O valor da mulher está nela ser mulher. Então, tudo à nossa volta quer nos dizer que ser mulher é ruim e a gente engoliu isso. Sabe por quê? Porque a gente acha ruim coisas de mulher, acha péssimo quando alguém nos identifica como coisas de mulherzinha. Começamos a rejeitar o nosso ciclo menstrual. A gente acha ruim estar no período menstrual. A gente acha incômodo. A gente faz de tudo para não menstruar. Eu tomava comprimido, uma cartela atrás da outra para não menstruar, porque o negócio chato. Mas imagine comigo a gente achar chato algo que Deus construiu em nós. Você já parou para pensar o que significa o ciclo menstrual? O processo interno que acontece dentro de mim, de você? Um processo de renovação, um processo de mudança, um processo, um portal de gerar vida. Um processo que se prepara para receber uma vida, que gesta uma vida para dar à luz. E você, mulher, não gesta só vida, bebês. Deus fez você com o dom de gestar projetos, sonhos. Você tem uma sensibilidade a qual o homem não tem, mas nós estamos desconectadas desse lugar. Por quê? Porque aprendemos a rejeitarmos ser mulher. Nós precisamos voltar ao lugar da mulher. Nós precisamos primeiro em nós aceitarmos ser mulher. E eu descobri isso nessa jornada. Porque eu já tinha resolvido muita coisa, minha vida estava ótima, sabe? Cada vez menos conflito com as crianças, uma rotina adequada. Eu vejo o resultado nos meus filhos, dessa transformação emocional na minha casa. A gente vai ter coisas para ajustar? Claro que sim. Mas eu comecei a perceber, Deus começou a me levar a lugares de e dentro do coração. Existe uma entrega profunda? Existe verdadeiramente um prazer em fazer aquilo que a mulher nasceu para fazer? E aí nós aprendemos a rejeitar o nosso ciclo, e o nosso ciclo fala tanto da mulher, porque é só a mulher que tem. Mas nós começamos a achar que ele nos atrapalha, nos incomoda. E aí eu anulo isso porque eu tenho que ser igual ao homem. O homem não tem isso. É um processo inconsciente, você faz isso inconscientemente e vem desde a nossa adolescência, quando alguém fala assim, vixe, já menstruou, vixe, agora começou o período de sofrer. Observe como o número de doenças uterinas tem aumentado em mulheres, câncer de mama, muitas mulheres tentando ter filhos e não conseguem. A raiz é o fato de negarmos a nossa essência feminina. Nós precisamos aceitarmos que nós somos mulheres. Esse é o nosso primeiro propósito nessa terra. Nós estamos tentando encontrar propósito na vida, no trabalho, propósito para ganhar multidões.
sem nos encontrarmos primeiro com o primeiro propósito, a qual foi Deus que instituiu na nossa vida. Você é mulher e isso é bom, porque nós fomos impulsionadas, nós fomos empurradas a acreditar, e dentro da nossa mente, das nossas crenças coletivas, da nossa crença social, ser mulher é ruim. Ser mulher é mais difícil que ser homem? Quantas de nós desejamos várias vezes sermos homem? Ou se você nunca desejou isso, inconscientemente você deseja. Quando você rejeita o seu ciclo menstrual, quando você rejeita a sua feminilidade, quando você odeia coisas de mulher, nós começamos a operar dentro de uma energia muito mais masculina e deixamos de lado a nossa feminilidade. E aí chegou um momento da minha vida que eu comecei a dizer assim, Senhor, tem algo mais profundo aqui que eu quero. Porque eu já entendi, eu já compreendi, eu já mudei tantas coisas na minha casa, eu já, assim, os meus resultados aqui são incríveis, mas parece que falta algo de dentro. E o Senhor começou a me mostrar. Eu lembro de um dia estar na academia e eu olhar para uma pessoa e o Senhor falar assim para mim, ela prefere estar aqui, fazendo isso, do que em casa com os filhos. E um dia eu vi aqui no YouTube, um vídeo em comemoração do chá do não bebê. Graças a Deus que eu não estou grávida. Já pensou? Isso ia acabar com a minha vida, os meus sonhos, a minha carreira. Eu chorei tanto quando eu ouvi quando eu vi aquele vídeo. Eu chorei tanto. Porque nós mulheres estamos negando os dons e o propósito que Deus nos deu. E eu não estou dizendo só de ter filhos, eu estou dizendo que nós aprendemos e estamos ensinando as nossas filhas a negarem serem mulheres. Nós estamos construindo, e está construído dentro de nós o quanto é ruim ser mulher. E nós precisamos fazer as pazes com isso. E então eu comecei a ser levada a um nível mais profundo e eu vi o quanto nós estamos desconectadas de nós mesmas. O quanto nós estamos desconectadas dessa essência e um dia uma grande janela se abriu dentro de mim e eu consegui ver que o que eu precisava fazer era aceitar ser mulher. É algo profundo. Só que para eu aceitar ser mulher, eu tive que revisitar as minhas feridas. Eu tive que visitar a minha criança abandonada emocionalmente. Eu tive que visitar vários pontos da minha história. Eu tive que visitar esses lugares e curá-los. Curar a minha criança interior para conseguir me enxergar como uma mulher. Curar a minha criança para eu conseguir resgatar a mulher. Porque aceitarmos ser mulher é o primeiro passo para você se encontrar com você, para você viver um verdadeiro resgate dessa mulher que existe em você. E como o mundo carece de mulheres bem posicionadas, mulher, você carrega o dom de curar a sua casa. Você carrega o dom de impactar a próxima geração. Porque você marca profundamente os seus filhos com aquilo que você carrega, não aquilo que você só diz. Porque, na verdade, o que você diz é o que você carrega. Mulher, aquilo que flui de você vai impactar a próxima geração. Mas nós aprendemos a olhar sempre para fora e eu te convido a um olhar para dentro. A curar o seu coração, a curar as suas dores, aquelas que ficam escondidas dentro de você, que nem mesmo você sabe. Eu nem sabia das dores que eu carregava dentro de mim. Eu nem sabia o quanto tinham lugares escondidos que precisavam de cura. Mas eu precisei dar o primeiro passo, eu precisei olhar para isso, eu precisei começar a reconhecer as minhas dificuldades, porque os seus desafios, a sua dificuldade com seus filhos, no seu casamento, no seu trabalho, revelam os seus bloqueios emocionais. Revelam as dores que você carrega e você precisa de cura. Você precisa de cura interior.
Você precisa de cura nas suas emoções, na sua alma, nos lugares escondidos do seu coração, a qual Deus tem acesso, a qual o Espírito Santo vai lá, visita e trata. Mas ele precisa de permissão. Ele precisa que você dê um passo adiante disso. Ele precisa que você permita. Ele precisa que você deixe. Porque nós estamos tão sofridas, machucadas emocionalmente, e nós carregamos essas dores, não só nós carregamos dores transgeracionais. Tem dor escondida em você que vem da sua geração passada. Tem dores dentro de você que você está carregando nessa linhagem feminina de mulheres sofredoras. E nós precisamos curar para que potencialmente possamos ser usadas para construir uma geração saudável ao qual impactará o mundo com os princípios do reino. O reino precisa de mulheres saudáveis, de mulheres que sabem o seu lugar como mulher dentro da sua casa, porque eu quero te dizer que o sucesso na sua carreira profissional vai acontecer quando você alinhar os seus pilares em casa. Porque uma mulher bem-sucedida lá fora começa dentro de casa. Começa dentro de casa. Não adianta você estar buscando só o crescimento lá fora, eu quero crescer, eu quero ter sucesso, e dentro de casa os seus relacionamentos estão destruídos, você não tem conexão com seus filhos, o seu casamento, você não se sente feliz. Para de viver de fachada, de viver no automático. Como está o seu coração? E o dia que eu mergulhei dentro de mim e percebi isso, eu aceitei ser mulher. Eu aceitei ser mulher, eu aceitei assumir o lugar e a essência a qual Deus me deu, tudo mudou. Essa é a sua essência, ser mulher. O primeiro propósito da sua vida é ser mulher. Não adianta você procurar outro sem ter isso alinhado. Porque enquanto você não se conecta com a sua essência, com a sua real identidade, com aquilo que flui de dentro de você, do plano original que Deus estabeleceu, todo o resto fica desconectado. Você fica desconectada do casamento, desconectada dos filhos, desconectada do seu profissional, desconectada do seu ministério. Você fica desconectada, porque a base é a desconexão. Então, mulher, é tempo de você viver um despertar da sua essência. E a essência a qual Deus gerou em você. E para isso, você precisa aceitar ser mulher. Aceite ser mulher. E comece a trazer em você sentimentos de que é bom ser mulher, que prazer ser mulher. Eu aceito ser a mulher do meu casamento, eu aceito ser a mulher da minha casa, eu aceito ser uma mulher mesmo quando eu estou trabalhando, porque nós fomos impulsionadas a sairmos do lugar da mulher em busca de valor, mas eu quero te dizer que o maior valor da mulher está nela ser mulher. E eu começo aqui uma nova jornada e eu convido você a participar disso. Eu quero reunir mulheres e formar uma grande comunidade de mulheres que crescem em sabedoria, fé, entendimento, crescimento, em mulheres que crescem na sua identidade. Eu quero, eu quero reunir mulheres em uma comunidade forte, feminina, para curar o mundo. Uma mulher bem posicionada, ela cura todo o resto. Você, mulher, cura o seu casamento. Você cura os seus filhos. E nós precisamos de mulheres posicionadas no lugar certo para curar o mundo. E isso não significa que você vai abandonar sua carreira, que você vai se anular. Muito pelo contrário, mulheres que se anulam geram filhos doentes emocionalmente. O que você precisa é de um reencontro com a sua essência, porque talvez o que você fez até hoje, você só foi levada para este lugar. Você foi conduzida para este lugar. Você nem sabe por que você está aí. E eu te convido a fazer parte dessa comunidade de mulheres junto comigo, que crescem na sua identidade,
conectadas com a sua essência, curadas para curar, que se levantam para levantar, porque neste lugar é onde estará a sua verdadeira força, a sua verdadeira potência, porque precisamos ser femininas e não feministas. Não estamos aqui para competir com o homem. Nós precisamos deixar o homem no lugar dele e assumirmos o nosso lugar. Assumirmos a mulher que existe dentro de nós. E para isso é necessário curar a criança. Curar o seu coração, para que essa mulher desperte e consiga ver tudo com muito mais clareza, entendimento, discernimento, que seja muito mais claro o propósito de Deus para a sua e para a minha vida. Mas o primeiro passo é aceitarmos que Deus nos deu a essência verdadeira de uma mulher. E agora vamos juntas descobrir e construir este lugar da verdadeira mulher, primeiro dentro de você, depois dentro da sua casa. E aí sim, essa construção trará o sucesso lá fora que você precisa, que você quer, porque você nasceu para ser próspera, para ser feliz. Você nasceu para ser realizada. Mas o primeiro passo é um encontro com a sua essência. E eu te convido a estar comigo nessa jornada. Eu te convido a estar comigo caminhando em direção ao plano original de Deus para a sua vida, se conectando com você. Então vem comigo. Deixa aqui para mim o seu comentário. Envie essa live para mais uma mulher que ela está precisando de você. E me siga lá no Instagram, no @euSimoneCruz. E vamos juntas construir uma grande força de mulheres bem posicionadas no Brasil. Até mais.